Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa A Mensagem do Sétimo Anjo. Este programa é uma gentileza da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, número 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas e todos os domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali nossos cultos são realizados às quintas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 8h30 da manhã. Esse endereço ali no Parque Residencial Shalom é próximo aos antigos barracões da Sadia. Hoje são desativados, mas ainda é um ponto de referência, não é? E também tem o presídio ali, a Taliba Nogueira, que também não está longe, é bem pertinho ali, então você pode ter como ponto de referência também, não é? E todos vocês da região estão convidados a participarem conosco dos nossos cultos. E agora nós vamos aqui para a leitura bíblica, mas antes
Deixa eu citar aqui a Escritura, Apocalipse 22, verso 14, não é? Então você pode procurar aí se desejar acompanhar. Enquanto isso, vamos dar mais algumas pequenas notas, né? Apocalipse 22, verso 14. Então você, quando estiver assistindo o vídeo, faça-nos o favor, né, de clicar no gostei, porque isso ajuda o YouTube a impulsionar o vídeo. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, né? Não custa nada, é grátis e também não custa nem um minuto. Então faça isso e ative também as notificações. Você clica em ativar todas as notificações, porque aí, quando eles são publicados, você já recebe no seu dispositivo móvel ou no seu e-mail, não é? Você recebe toda a publicação diretamente aí para você. E nós temos também 3 grupos de WhatsApp. Se você desejar fazer parte, participar, né, de um desses grupos, aí embaixo na descrição está o número do WhatsApp e você pode então fazer a solicitação também, deixar ali no comentário a sua solicitação e nós colocaremos você no grupo. E todas as vezes que são publicados os vídeos, então nós mandamos também nos grupos de WhatsApp. Você também recebe diretamente. São maneiras de cada pessoa que nos acompanha, que nos segue, não perder nenhuma programação. Esta programação aqui, que é a mensagem do sétimo anjo, essa programação é publicada todos os dias agora, nesta nova modalidade, não é? No horário das 18 horas. Mas nós temos também as gravações dos livros que nós estamos gravando. Agora estamos no livro de Provérbios, não é? Logo a gente termina o livro de Provérbios e começaremos um outro livro. E assim vamos gravando e você recebe também tudo isso, não é? Então, dito todas essas coisas, se você deseja acompanhar então e já encontrou a Escritura, nós vamos aqui à leitura agora da bendita palavra do Senhor, não é? Apocalipse capítulo 14, 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém. 2 versículos 14 e 15 do capítulo 22 de Apocalipse. E nós estamos estudando a mensagem um homem fugindo da presença de Deus, né? Aliás, do Senhor. Um homem fugindo da presença do Senhor. E nós estamos parados no parágrafo 55, porque chegamos até o parágrafo 59 na programação anterior. E vamos continuar aqui então, estudando, extraindo e sendo beneficiado, sendo edificado com a mensagem do profeta de Deus. Porque o que faz o diferencial entre as pessoas, entre as correntes religiosas e nós, por exemplo, é justamente a mensagem. Nós somos povo como todos vocês, somos todos iguais, não é? Somos seres humanos, precisamos da bênção de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos de ser perdoados de nossas fraquezas e tudo, como todos são. Mas há um diferencial, nós temos uma mensagem que nos guia. E você pode ter também, não é? Como disse, é de graça, você pode ouvir, examinar. A Bíblia diz, examinai tudo, retende o bem. Vamos aqui então a partir do parágrafo 55, não é? Muitas vezes teve pessoas que me procuraram, disseram, sei que está certo,
a pessoa procurou ao profeta de Deus e disse: eu sei que isso que o senhor prega é certo, é verdadeiro, não é? Sei que está certo, irmão Brana, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja. E ele diz assim: e que tem isso? Se expulsa, quer dizer, tem tanto valor assim, né? Se você vai perder a entrada no céu por causa da igreja, você decide: eu acho que eu vou ficar com a primeira, vou preferir ficar com a entrada no céu, não é? Mas ele diz: e o que tem isso? Se não fizer, você vai ser expulso lá de cima, ou seja, lá em cima, de modo que você tem que ser expulso em algum lugar. Veja, de modo que é melhor você encarar isso em vez de correr disso e dizer: bem, vou aqui, não volto. Volte, claro, ouça mais um pouco sobre ela, examine as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas verificamos que as pessoas não encaram isso, sendo trazidas para a presença de Deus e ver quando Deus fez uma promessa e Deus está obrigado a cumprir essa promessa, e quando ele fez essa promessa se cumprir, então as pessoas têm medo de encarar a responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora. Encontramos isso em todo lugar. Sempre foi assim, não é? Quer dizer, Jonas, com ele também não foi diferente. Ele teve medo de encarar aquilo que Deus lhe havia pedido que fizesse. Nós não sabemos explicar, né? Não sabemos precisar por quanto tempo Nínive ficou pecando, a ponto dos pecados de Nínive terem chegado até a presença de Deus. E Deus precisou mandar um profeta até lá e dizer a eles que se eles não se arrependessem, dentro de 40 dias a cidade seria afundada, seria subvertida, não é? Então, sempre foi assim com a humanidade, com o mundo. Ali era uma cidade em particular, mas agora em nossos dias não será somente uma cidade, será o mundo inteiro que subverterá, que será subvertido, que será destruído, não é verdade? Mas vamos aqui no parágrafo 57. Que tal vocês, luteranos? Quando luteranos tinham medo, ou melhor, quantos, não é? Quantos luteranos tinham medo de as pessoas, tinham medo de encarar a verdade de Lutero, quando ele apareceu com a justificação. Então, já foi dito aqui muitas vezes, você talvez já tenha conhecimento, né? Mas pode ser que sempre tenha um ou outro que não tenha conhecimento. A mensagem de Lutero, a mensagem luterana, foi a primeira mensagem de restauração da igreja. A primeira. Até Lutero, de Lutero para trás, então a palavra de Deus, a mensagem, estava sendo sepultada, estava morrendo. Aí de Lutero para frente começou então a restauração da palavra, a restauração da verdade. E quando isso começou, muitas pessoas tinham medo de encarar aquilo, porque para estar ao lado de Lutero significava encarar a morte até, não é? Então é isso aqui. Veja o que isso lhes custou. Talvez a própria vida, por sair e confessar a Jesus Cristo e tornar-se um luterano. Vejam vocês, metodistas,
como costumava ser, vocês eram todos chamados de santos roladores. Então não é só agora que ser cristão teve preços, houve dificuldades. Em todo o tempo foi assim, porque o povo está acostumado de uma forma, está acomodado de uma forma. Aí vem uma mensagem, vem um mensageiro, vem um homem de Deus. Não foi assim no passado com Lutero, não foi assim com Wesley, não foi assim com todos aqueles reformadores, Zwinglio, Knox, né? E outros tantos. Sempre foi assim. Por que agora teria que ser diferente? Agora é a mesma coisa, né? Então eles eram chamados de santos roladores, suponho que saibam disso, e entravam no espírito e se agitavam para lá e para cá e diziam que eles estavam com agitação. Isto não era os pentecostais, quer dizer, eu vou acrescentar aqui entre parênteses, ainda, né? Ainda não era o movimento pentecostal, não. Mas no movimento pentecostal também aconteceu assim. Eu estou falando isso com experiência, por causa de frequentar a igreja pentecostal há 64 anos atrás. Então, naquele tempo, era muito difícil ser um crente pentecostal. Era zombado pelas outras igrejas evangélicas, era zombado por todo o povo. Diziam que quando nós nos reuníamos de portas fechadas, ali na igreja para orar, e aí os irmãos falavam em língua estranha, gritavam, não é? Entravam no espírito, e eles diziam que quando nós fechávamos as portas para orar, um bode descia no meio ali de nós. Vocês estão pensando que foi brincadeira? Não foi não. Agora está fácil. Mas não foi não, não é? E uns termos pejorativos que não é lícito falar numa programação assim, não é? Pública e uma programação de fé, termos pejorativos através dos quais nós éramos chamados. Eu estou falando nós, porque eu participei desse tempo ainda, né? Sempre foi assim. Então vamos aqui para nós irmos captando melhor, né? Isso não era os pentecostais, isso era os metodistas, muito tempo atrás. E eles se agitavam e tremiam e caíam sob o poder de quem mesmo? Caiu, desmaiou, não é? Acho que o diabo pegou. Não era o diabo que tinha pegado, não. Era sob o poder de Deus que eles tinham caído, né? E os metodistas, ele está se referindo ainda aos metodistas, lá atrás, antes dos pentecostais. E depois viemos, não é? Nós, os pentecostais. Então, era a mesma coisa, não é? Então, caíam no chão sob o poder de Deus. Mas era muito mais fácil dizer que as pessoas estavam endemoniadas. Aleluia. E jogavam água no rosto deles, e os abanavam com leques, achavam que desmaiavam, e agora vocês eram considerados um bando de santos roladores. Mas vocês tinham suas mães e pais, tinham que aceitá-la, encarar a verdade e os fatos, ou rejeitavam-na. E vocês pentecostais que receberam a restauração dos dons, quando o batismo do Espírito Santo apareceu com o falar em línguas e os dons do Espírito voltando na igreja, ora, os metodistas quiseram expulsá-los. Mas por que os metodistas queriam expulsá-los? Porque já era uma outra geração que não conheceu aquela primeira. Não participou da primeira manifestação.
Então era por isso que os metodistas queriam expulsar os pentecostais, porque senão, por que não ajuntarem e não serem um povo só? Não era a mesma coisa? Os metodistas antigos e os pentecostais mais recentes, né? Está falando da época aqui, que eles apareceram, não é? Que os pentecostais apareceram. Então por que não se juntarem na fé, não serem um povo só, com a mesma fé? Mas é porque não tinham o conhecimento, então eles queriam expulsá-los. E expulsaram mesmo. Mas vocês tiveram que encarar isso. É uma coisa que tiveram que fazer. E o assunto, quando apareceu sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, e viram que era a verdade. E daí? Passado mais um tempo, mais uns anos, aí, quem sabe mais umas 5 décadas, pouco mais, pouco menos aí, então apareceu a verdade sobre a restauração do batismo em nome de Jesus Cristo. Porque cada vez que aparece a verdade, as pessoas ficam confusas. Porque há pessoas que digam que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é de Deus. Não é? Por quê? Porque tem a falta do conhecimento, não tem a luz para mostrar essas coisas que nós estamos aqui, através desta programação, tentando mostrar a cada um. Então, vocês têm que encarar isso ou fazer alguma coisa a respeito. Você tem uma responsabilidade, todos têm, e você tem que encarar estas coisas. Muito bem. Em outras palavras, ou você aceita ou você rejeita, não é? Você tem o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar. Mas se você rejeitar, você estará rejeitando justamente aquilo que Deus está fazendo. E quando você então vê nesse dia agora, quando a palavra de Deus fez estas promessas de coisas que vemos acontecendo agora, então temos a responsabilidade de encará-la ou de nos afastar dela. Você simplesmente não pode ficar neutro. Você tem que fazer alguma coisa com respeito a ela. Disse, alguma atitude tem que ser tomada. Você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa quando entrou. Ou você está mais distante ou mais próximo de Deus, toda vez que você entra ou vai lá fora. Então, quando a gente ouve uma determinada verdade, a gente pode aceitar ou rejeitar, mas aí você, depois que ouviu, você vai ficar melhor ou pior. Um dos dois, não é? É muito sério a gente pensar nisso, não tem como ficar neutro, porque a gente ouviu uma verdade. Então, aqui no parágrafo 61 agora, como é fácil das pessoas se safarem destas coisas, e quero que pensemos nestas quando começamos os cultos oficialmente amanhã à noite. E quero que você note quando algo for confrontado, se houver uma dúvida a respeito disso, tem que haver uma resposta. Então, se tem uma dúvida, você pode acreditar que tem uma resposta em algum lugar. Digamos, por exemplo, que eu dissesse que iria em direção oeste e você me indicasse para ir nesta direção. Bem, de repente eu passaria o meu alvo direto
e também estaria ao noroeste. Bem, e se alguém me indicasse para ir nesta direção, e eu fosse naquela direção, novamente eu passaria o meu alvo, fosse em direção sudeste. Ora, enquanto houver uma dúvida, que direção fica o oeste, tem que haver uma resposta direta em algum lugar. E quando estas dúvidas nos confrontam sobre as verdades da Bíblia, tem que haver a resposta correta em algum lugar. Isso mesmo, tem que estar aí. E quando vemos algo ser apresentado, acho que em vez de apenas fugir, dizer, bobagem, eu não poderia crer numa coisa como esta. Eu não poderia crer nisso, porque não toma... Desculpa que ele tem um ponto final aqui. Eu não poderia crer nisto, porque está entre aspas e tem um ponto final, não é? Então depois ele diz assim, por que não toma a Bíblia e senta-se e a encara, escute-a? Você está aqui na reunião agora, apenas dê uma olhada nela, verifique-a você próprio com a palavra, verifique a palavra pela palavra. Esse é o único modo de fazê-lo, ou seja, de fazê-la contar a verdade. E ela tem que contar a verdade de Gênesis a Apocalipse. É um detalhe que eu quero frisar aqui. A palavra de Deus não se entende por intelecto, porque ela não é um livro comum. A Bíblia é um livro de mistérios e símbolos. Então, muitas vezes a pessoa quer compreender a Bíblia de uma forma intelectual, e aí ela não vai compreender. Então, você tem exemplos na Bíblia. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo perguntou a Pedro, perguntou aos apóstolos, não é? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ora, pensemos um pouquinho. Aponta para mim qual foi o erro que o Senhor Jesus Cristo cometeu. Moralmente, ou seja o que for, qual foi o erro que ele cometeu? Nenhum, não é? E por que então havia tanta polêmica para aceitá-lo? Tanta dificuldade para crer nele? E ele perguntou para os apóstolos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, quem dizem os homens ser eu? Aí eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, um profeta que ressuscitou qualquer e assim por diante, não é? E ele perguntou para eles, e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Não é? Aí São Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, olha isto, o Senhor Jesus Cristo disse para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, não foi intelecto que te revelou, mas foi o Pai que está no céu, foi o Espírito Santo que revelou. Nós só acertaremos o nosso caminho sob a revelação do Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, nós não acertaremos. Intelectualmente, nós não compreendemos a Bíblia. Porque, como já disse e repito, ela é um livro de símbolos e mistérios. Não é um livro comum, escrito por um grande escritor, por um grande intelectual. Não é. Então esse é que é o problema. Examine a Escritura, mas precisa ser com revelação. Agora você vai falar assim, mas eu me lembrei de um erro do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, não é? Eu me lembrei de um erro dele, então diga-nos qual é. Aí você diria, ele disse que se as pessoas não comessem sua carne e não bebessem seu sangue, então não teriam vida em si mesmos, não teriam vida eterna, não é?
E a Bíblia disse que não podia se comer carne humana. Muito menos o sangue também, não é? Sangue de animal, muito menos de humano. Então a Bíblia estava contrariando o que ele havia dito. Agora, por que é que eles não creram? Porque eles não tinham revelação do que ele estava dizendo, do que ele estava tentando dizer a eles. Eles não tinham revelação, eles tinham a compreensão intelectual. Como pode isso acontecer? Não é? E o profeta desta era diz que Deus sempre faz isto para que aqueles que devem se escandalizar, que são pré-ordenados para escandalizar, possam se escandalizar mesmo. Porque Salomão disse que Deus até cria o ímpio para o dia da destruição. Salomão não disse isso nos Provérbios? Deus cria o ímpio para o dia da destruição. Então, esses que deveriam se escandalizariam porque era uma coisa que estava frontalmente contra a Bíblia. Então é muito relativo você dizer eu estou crendo na palavra. Mas se for de uma maneira intelectual, você pode não estar entendendo. Você pode não estar correto, não é? Vamos mais um pouquinho aqui, porque o tempo já está quase terminando. Cristo é a revelação da Bíblia inteira nele. Cristo, toda a plenitude, a consumação de todas as profecias da Bíblia são cumpridas incondicionalmente em Cristo Jesus, porque ele foi Deus manifestado em carne. A pior coisa para os contemporâneos do Senhor Jesus Cristo era ter que crer que ele seria Deus manifestado. E jamais eles creram nisso. Não é? Eles não creram mesmo. Como poderia? Porque eles conheciam o pai dele, conheciam a mãe dele. Na sua mente intelectual, eles diziam, nós conhecemos seu pai, nós conhecemos sua mãe, não é? E nós conhecemos os irmãos dele também. Então, como eles poderiam crer que Jesus era Deus manifestado em carne? Está vendo? Agora não é diferente, meus amados irmãos. Se você tentar compreender Deus intelectualmente, você vai errar o seu alvo. Você vai errar o seu caminho. Isso é verdade. Agora, quando encontramos estas coisas, no entanto, quando somos confrontados e entramos numa reunião e vemos o poder de Deus se movendo e fazendo coisas e fazendo obras sobrenaturais, e vemos isso ser realizado, e olhamos na Bíblia e vemos que isso foi prometido para essa hora, então, quando vemos estas coisas, então somos confrontados com a responsabilidade de aceitar, quero dizer, quanto a nós mesmos, porque cada um aceita se quiser, não é? Aceita ou rejeita, mas para você que é cristão, para você que é sincero, você que se julga a si mesmo, a Bíblia diz assim, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, nem por Deus e nem por ninguém, se nós julgássemos a nós mesmos. Então, se você se julga a si mesmo e julga-se como sendo um crente sincero, verdadeiro, honesto, correto, crente, porque crente é o que crê, e o que não crê é incrédulo. Então, se você crê realmente, então você se julga como um crente, então você tem essa responsabilidade, né? Eu vou só ler mais um parágrafo então. Agora, muitas pessoas concordam, muitas pessoas dizem que é certo, mas isso não torna o que? Não é por essa causa que você é responsável.
como eu disse, e se eu fosse jovem e procurando uma esposa para me casar, e aqui se encontrasse uma moça que satisfizesse todo requisito que eu achasse ser necessário para formar uma mulher, ora, moralmente, aqui está escrito formar, né? Pode ser que seria um erro de digitação, mas vamos ler do jeito que está aqui, né? Para formar uma mulher, ora, moralmente, ela fosse uma rainha e amável e uma boa personalidade, uma cristã de verdade, tudo que eu pudesse pensar para torná-la uma boa esposa para mim. Não importa o quanto eu dissesse ela ser perfeita, que ela fosse perfeitamente certa, ela não seria minha até eu aceitá-la. E a responsabilidade dela ser minha esposa. Bom, agora acho que dá para parar aqui, não é? Então, ele está fazendo essa comparação aqui porque é muito importante, é uma comparação muito óbvia, não é? Quer dizer, eu olhei, eu sou um jovem, você é um jovem, você olhou naquela jovem linda, com caráter elevado, não é? Maneiras bonitas que agradam a você, e tudo certinho, tudo encaixa perfeitamente nas suas aspirações, e você quer se casar, e você está procurando uma esposa, então você pensa, essa é a pessoa, é a jovem ideal para ser a minha esposa. Mas do que adiantariam os qualificativos, os predicados dessa jovem, se você não aceitá-la e não assumir a responsabilidade como sendo o seu marido, ou seu noivo, ou se casando com ela? De nada adiantou os predicados, de nada adiantou esses qualificativos dessa jovem, se você não assumir a sua responsabilidade em aceitá-la como sua esposa. A palavra é a mesma coisa, a Bíblia é a mesma coisa. Pode ser que as pessoas concordem e louvem até, né? E diz, isso é verdade, isso é tremendo, mas se você não aceitar, de nada te adiantou, de nada me adiantaria, né? Então é isso, é por isso que nós estamos aqui em nossa programação, e agora, como eu já dissemos no início, nessa nova modalidade, diariamente no horário das 18 horas, para tentar encontrar aquele que está procurando a verdade, que está procurando algo sério, algo honesto, algo correto para si mesmo. E agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, não é? Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos com esse grupo que nos acompanham, que nos seguem através deste canal, a Mensagem do Sétimo Anjo. Ó Deus, nós agradecemos por todas as bênçãos, pela vida, pela saúde, pela paz, pelas vitórias alcançadas das Tuas mãos, ó Deus. E eu peço que o Senhor estenda as Tuas santas mãos para curar os enfermos, dar saúde aos necessitados, abençoando o pão de cada dia de cada um, preparando um trabalho, Senhor Deus, para o sustento da família, pais de famílias desempregados, mães de família doente, muitas vezes não tem condição de cuidar dos meninos, das crianças. Ajuda cada um, ó Deus. Estende Tuas santas mãos misericordiosas, curando as enfermidades, dando saúde e libertação, ó Pai. E, sobretudo, abrindo o entendimento de cada um para compreendermos, todos nós,
juntos compreendermos aquilo que o Senhor quer de nós nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Se Ele permitir, estaremos de volta amanhã, não é? Aqui através deste canal, que é a mensagem do sétimo anjo, e neste mesmo horário de 18 horas, permitindo o Senhor nosso Deus. Fiquem na graça e na paz do Senhor, e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém, Jesus.